o que aprendemos na derivação, por exemplo, pelo gráfico da função de f', vocês podem ver que não todos os números de K, quando que K pertence aos números inteiros Z, o valor de f' fica igual a 0. Mas já que sabemos que o valor de f' ainda que fica igual a 0, mas o sinal de f' não muda. Sim, o sinal da f' é sempre positiva. Isto está dizendo que nesses pontos, ainda que f' fica igual a 0, mas esses pontos não são pontos extremos locais da função f, que já podemos ver também pelo gráfico da função de f, que esses pontos não são pontos mínimos ou máximos locais. Só para relembrar as propriedades que nós podemos obter pelo gráfico da função de f' para a função f. Enfim, vamos continuar. Para calcular esse tipo de integral indefinida, de novo, na primeira vista, parece que não é fácil saber qual vai ser a primitiva dessa função. Então, vamos usar a regra de substituição. O que realmente queremos substituir? Por exemplo, vocês podem olhar para uma função que está dentro da outra função, como composta de duas funções. Por exemplo, a função do radical composta como a função 1 mais e elevado a x. Então, se consideramos u como a nova variável em lugar de 1 mais e elevado a x, considerando a forma diferencial de du, vai ser e elevado a x, a derivada da função g de x, multiplicada por forma diferencial de d de x. Que também podemos ver que essa forma diferencial já existe sob o sinal da integral. Então, vamos fazer essa substituição e podemos escrever essa integral como a integral do radical de u de du. Então, já essa integral ficou mais fácil para calcular. Já conhecemos a forma, uma função primitiva do radical de u, que vai ser u elevado a 1 sobre 2 mais 1, dividindo 1 sobre 2 mais 1, mais constante c. Isto vai ser, lembramos que, de novo, tem que substituir a função g de x em lugar de u. Então, temos 1 mais e elevado a x, elevado a 3 sobre 2, dividindo 3 sobre 2, mais constante c. Então, sempre vocês podem verificar seu resultado derivando o resultado, pegando a mesma integrando. Mas daqui um pouco, quando que vocês fazem bastante exercícios, às vezes mentalmente, sem fazer realmente essa substituição, vocês podem resolver esses tipos de integral, escrevendo imediatamente que essa integral vai ser realmente 1 mais e elevado a x elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Então, daqui um pouco, vocês ficam mais espertos para calcular esses tipos de integrais. Vamos ver outros exemplos. Às vezes, na primeira vista, parece um pouco mais difícil substituir, ainda usar a regra de substituição para calcular uma integral. Por exemplo, aqui, a função dentro pode ser considerada uma função dentro da função do radical. Mas se considerarmos essa substituição como 2 mais x, como a função g de x, considerando, por exemplo, a função f seja a função radical, composta com função de g, mas se considerarmos d de u, vai ser a derivada de g de x, que vai ser 1 d de x.
A forma diferencial também existe aqui no integrando, mas parece que existe mais coisas. Então, vai faltar x elevado a 2. Então, para substituir, para usar a substituição, vocês sempre podem usar todas as igualdades que temos aqui ou aqui. Já sabemos que u queremos substituir em lugar de 2 mais de x. Então, aqui eu posso dizer que x deveria ser igual a 1 menos 2. Não é? Então, em lugar de x elevado a 2, eu posso considerar 1 menos 2 elevado a 2. Então, podemos substituir dessa integral por nova variável de u. Então, vou substituir todas as variáveis de x por variável de u. Em lugar de x elevado a 2, vou escrever 1 menos 2 elevado a 2. Em lugar do radical de 2 mais x, vou usar o radical de u du. Agora, essa integral é mais fácil para calcular. Ou seja, eu posso abrir esse, vou escrever u elevado a 2 mais 4 menos 4u, multiplicado por u elevado a 1 sobre 2 du. Eu posso escrever aqui como u elevado a 2 mais 1 sobre 2, mais 4u elevado a 1 sobre 2, menos 4u elevado a 3 sobre 2. Usando as regras da integral, posso escrever a integral da soma como a soma das integrais, colocando todos os coeficientes constantes, todos os produtos constantes como coeficiente da integral. Enfim, eu posso escrever a forma primitiva daqui como u elevado de 5 sobre 2 mais 1 mais 1 sobre 5 sobre 2 mais 1 mais 4 vezes de u elevado a 1 sobre 2 mais 1 dividindo por 1 sobre 2 mais 1 menos 4 de u elevado a 3 sobre 2 mais 1 dividindo por 3 sobre 2 mais 1 mais constantes. Lembrando que depois deveria substituir o valor de g de x em lugar da variável u. Então, eu vou escrever aqui 2 sobre 7, 2 mais x elevado a 7 sobre 2, mais 8 sobre 3, 2 mais x elevado a 3 sobre 2, menos 8 sobre 5, 2 mais x elevado a 5 sobre 2, mais constante c. Então, a forma primitiva dessa função, integrando x elevado a 2, o radical 2 mais 2x vai ser essa função. Então, sempre nós podemos usar essas igualdades e substituirmos todos os x's que ficam extra no integral em termos da variável novo u. Que já vimos que essa integral ficou mais fácil para calcular. Então, vamos ver a integral famosa da tangente de x, e da mesma maneira vocês podem calcular a tangente hiperbólica de x e etc. Então, a integral de tangente de x. Lembramos que tangente de x é razão do seno sobre o cosseno. A razão do seno é cosseno, não? Então, eu posso escrever isso como a integral do seno de x
sobre cosseno de x de dx. Vamos usar a forma primitiva na primeira vista, não é fácil ver. Mas vamos usar a regra de substituição. Qual regra que nós usamos? Qual substituição que nós usamos? Por exemplo, não existe nenhuma função composta de duas funções aqui, que eu vou pegar a função dentro como nova variável, mas posso considerar o denominador. O que existe no denominador também pode ser um candidato para considerar uma nova variável. Então, no denominador temos o cosseno. Vamos considerar o cosseno como nova variável. Então, consideramos U como cosseno de x. A forma diferencial de d de U vai ser menos seno de x d de x. Então, a menos de uma sinal menos 1, a forma diferencial de d de U existe no sob o sinal da integral. Então, eu posso usar essa igualdade e dizer que menos d de U vai ser igual ao seno de x d de x. Então, vou substituir em lugar de seno de x e d de x, menos d de U. Eu vou colocar U em lugar de cosseno. Todas as funções são funções contínuas, deriváveis, integráveis. Eu vou escrever aqui essa função de tangente, é melhor dizer, seno de x sobre o cosseno de x, d de x, vou reescrever como a integral de menos d de U sobre U. A função f que nós consideramos aqui é 1 sobre U. Essa função fora do número zero é uma função contínua, então é integrável. Agora já conhecemos a forma primitiva da função 1 sobre U, ou seja, a função potência com potência igual a menos 1, vai se foi ln do valor absoluto de U mais constante C. Lembramos que devemos substituir no lugar de U o valor de g de x. Função g de x. Então, eu vou escrever ln do valor absoluto do cosseno de x mais um constante C. O coeficiente de ln da função logarítmica pode ser considerado como potência do integrando da função antilogaritmo, realmente aqui. Então, eu posso dizer que esse vai ser ln do cosseno de x elevado a menos 1 do valor absoluto dele. Ou seja, eu posso escrever ln de 1 sobre o valor absoluto do cosseno de x. Isto vai ser igual de ln do valor absoluto do secante de x. Pela definição. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que podemos memorizar que esse integral é sempre igual a ln do valor absoluto do secante de x mais constante C. Então, esse também pode ser considerado como uma forma primitiva que podemos memorizar e no qualquer lugar que precisamos podemos usar. Então, aqui, nossa nova variável já foi escolhida dentro do denominador. Mas até agora, o que vimos foi nosso método para calcular integrais indefinidas
por regra de substituição para as integrais que na primeira vista não são fáceis de resolver. Mas vamos ver como podemos usar este mesmo método para integrais definidas. Aqui existe uma diferença, um pouco diferença, né? Porque aqui nós temos limites de integração determinada aqui, como limite superior e inferior aqui. Temos dois métodos realmente para calcular esses tipos das integrais. Primeiro que vamos procurar a forma primitiva usando o teorema fundamental do cálculo, versão 2. E segundo que usamos a regra de substituição, mas esta vez substituímos todas as variáveis em termos de t, por exemplo, aqui colocamos em termos de u, substituímos a forma diferencial de d dt por d du e também substituímos os limites superiores e inferiores e calculamos esse tipo de integral. Então, vamos ver como podemos calcular. Primeiro método que nós escolhemos é que vamos procurar a forma primitiva de cosseno de p sobre 2 d dt. Vocês podem escolher u como a função dentro da função cosseno, como composta de duas funções, então vamos considerar a função dentro da função cosseno como a nova variável. Então, a forma diferencial de d du vai ser a derivada de p sobre 2 de t, realmente g de t, que vai ser p sobre 2 d de t. Podemos ver que essa forma diferencial d de t existe aqui. Vou usar essa igualdade, eu vou dizer que realmente 2 sobre p d du fica igual a d de t. Então, o que realmente vou substituir? Em lugar da forma diferencial de d de t, eu vou substituir a forma diferencial de 2 sobre p multiplicado por d du. Eu vou substituir agora. Então, eu vou colocar cosseno du. Em lugar de d de t, eu vou colocar d du multiplicado por esse valor constante, que pode ser considerado como coeficiente da integral, aqui. Agora, esse integral ficou uma integral mais fácil para calcular, a forma primitiva de cosseno e seno. Então, esse integral vai ser 2 sobre p seno de u. Agora, substituímos em lugar de u os valores de g de t. Então, vai ser igual a 2 sobre p seno de p sobre 2t, porque essa é uma integral definida usando o teorema fundamental do cálculo. Parte 2 vai nos dizer que isto vai ser igual à diferença entre as formas primitivas avaliada nos extremos desse intervalo de 1 e 0. Então, vai ser 2 sobre p seno de p sobre 2 menos 2 sobre p seno 0. Isto vai me dar 2 sobre. Mas outro método que eles vão indicar, em vez de usar isso, vamos fazer diretamente todas essas substituições aqui, que eu escrevi, cosseno de u, 2 sobre p de du, também vou escrever g de 0 como limite inferior e g de 1 como limite superior. Então, eu não vou voltar para a função de g de novo. Ou seja,
eu vou escrever esse como 2 sobre P. G de 0 vai ser 0. G de 1, de novo, pela desigualdade aqui, vai ser P sobre 2. Cosseno de 1 de 1. Aqui, diretamente, nós podemos calcular dessa integral sem substituir de novo em lugar de 1 a função g de t. Então, vou escrever 2 sobre P Opa. Eu vou escrever 2 sobre P seno de 1 avaliado nesse intervalo. Então, sem substituir de novo em lugar de u g de t, eu só vou calcular diretamente pelo desses limites da integração. Então, eu vou escrever 2 sobre P, seno de P sobre 2, menos seno de 0, que é 0. Então, vai dar o mesmo valor. Preferimos usar o segundo método porque se considerarmos os limites superiores e inferiores dentro da integral, então nossa calculação no final fica mais fácil, porque nós não precisamos, às vezes fica mais difícil e complicado que substituir de novo o valor de g de t e depois avaliamos as funções compostas. Então, é preferível que usamos essa substituição total para todas as variáveis, para a forma diferencial e também para limites da integração. Só esse método tem uma diferença aqui. Quando que usamos a regra da substituição para as integrais definidas, além do que g deveria ser uma função derivável, nós precisamos que a derivada de g também seja contínua. Por quê? Porque temos essa função aqui e precisamos que essa função seja integrável. Vocês lembram, por exemplo, quando que estamos trabalhando com 1 sobre, por exemplo, sobre uma x, quando olhamos para essa integral d de x, então só olhamos essa integral indefinida, eu vou dizer que essa integral vai ser igual a ln do valor absoluto de x mais c. Quero dizer que a primitiva vai ser ln do valor absoluto de x. Mas quando que queremos calcular essa integral dentro de um intervalo, então, dentro de um intervalo, precisamos que essa função seja integrável, ou seja, contínua neste intervalo. Porque, por exemplo, essa integral não existe. Essa é uma hipérbole. No intervalo de menos 1 e 1, temos uma descontinuidade infinita. Então, essa integral não existe neste intervalo. Então, a diferença entre as integrais definidas e indefinidas é que, quando que estamos trabalhando com as integrais indefinidas, simplesmente estamos pensando sobre primitivas, mas suponhamos que essas primitivas estão definidas dentro de um intervalo apropriado. Então, eu não vou dizer que essa integral não existe. Essa integral, eu vou dizer que existe, é igual ao ln do valor absoluto de x. Mas quando que estamos trabalhando com uma integral definidas, sempre tem que prestar atenção que
O integrando aqui deveria ser integrável dentro desse intervalo. Por isso, vou adicionar que, além do que g é uma função derivável, ou seja, a derivada dessa existe, mas aqui é contínua também. Porque essa função vai aparecer aqui dentro da integral definida, eu preciso que essa integral existe. Então, basta para nós que essa função seja contínua. E também f é contínua na imagem de g de x. Então, podemos dizer que na integral definida de a até b, essa forma diferencial pode ser escrita como a forma diferencial de f de du. Esta vez, os limites de integração vai ser g de a e g de b. Para ver a igualdade, de novo, vocês podem pensar sobre a forma primitiva, uma primitiva da função de f, que é uma função contínua, então a forma primitiva tem uma primitiva que existe. Então, já vimos que se f for uma primitiva de f, ou seja, já vimos que se f' de x fica igual a f de x, então já vimos que f de g de x é uma primitiva da função fg de x, g' de x. Então, usando o teorema fundamental de cálculo, parte 2, vai nos dizer que a integral de a até b f g de x, g' de x deveria ser como f de g de x avaliado no intervalo de a até b. Isto vai me dizer f de g de b menos f de g de a. De outro lado, considerando essa integral aqui, por exemplo, a integral de f de u, d de u, g de a, g de b, de novo pelo teorema fundamental de cálculo, vai ser f avaliado no g de a, g de b. Mas vai ser o mesmo valor, f de g de b menos f de g de a. Então, esses dois são iguais. Está dizendo que realmente esses duas integrais são iguais. Só considerando que aqui, consideramos g' é uma função contínua pela propriedade que as integrais definidas precisam obter. Então, vamos fazer alguns exemplos. Temos uma integral definida. Então, vamos resolver essa integral pela regra de substituição. Então, primeiro vamos procurar uma função que fica dentro da outra função, composta de duas funções. Por exemplo, aqui temos a raiz cubo, então a função dentro pode ser a função de 1 mais 7x. Então, consideramos u como nova variável em termos da função dentro de g de x. A forma diferencial de d de u vai ser igual a g', que vai ser f, d de x. A forma diferencial de d de x existe aqui. Então, eu posso usar a mesma igualdade. Eu vou escrever, então, d de u dividido por 7 deveria ser igual a d de x. Eu vou substituir, em lugar de d de x, essa forma diferencial d de u dividido por 7. Precisamos fazer substituição total. Então,
eu vou fazer isso por a raiz cubo da função u. Em lugar de d dx, eu vou substituir d du dividindo por 7. E as limites são g de 0 até g de 1. G de 0 é número 1, G de 1 é número 8. Então, eu vou escrever 1 sobre 7 como coeficiente da integral. Integral de u elevado a 1 sobre 3 de du. E as limites são 1 até 8. Agora, essa integral que ficou mais simples para calcular, vou calcular 1 sobre 7, u elevado a 1 sobre 3 mais 1, dividindo 1 sobre 3 mais 1, avaliado neste intervalo 1 até 8. Então, vou escrever 1 sobre 7, multiplicado por 3 sobre 4. Eu vou escrever u elevado de 4 sobre 3 entre de 1 até 8. Isto vai me dar 3 sobre 28. A integral 8, a raiz cubo de 8 vai ser 2. 2 elevado a 4 é 16, menos 1. Isto vai me dar 45 sobre 28. Então, aqui substituição era fácil, não? Consideramos a função dentro da função radical. Vamos fazer outro exemplo. Por exemplo, aqui podemos considerar a nova variável como a expressão que já existe dentro do denominador. Então, eu vou considerar u como 5 vezes dx mais 1. Então, d de u vai ser 5 desde x. Então, eu posso dizer que eu vou substituir em lugar de d de x, e vou substituir d de u dividido por 5. Eu vou reescrever aqui esse integral como d de u sobre u, e 1 sobre 5 como coeficiente dessa integral. Agora, considerando g de x aqui, todas as limites de g de 0 até g de 3. Então, isto vai ser 1 sobre 5. G de 0 tem valor 1. G de 3 tem valor 16. D de u sobre u. Essa integral tem primitiva da forma de ln, do valor absoluto de u, mas porque o intervalo é intervalo que u é positivo, eu posso dizer ln de u no intervalo de 1 até 16. Então, vai ser 1 sobre 5 ln de 16 menos ln de 1. ln de 1 que é número 0, então vai ser 1 sobre 5 ln de 16, ou seja, 2 elevado a 4. Ou posso escrever 4 sobre 5 com ln de 2, como a potência pode ser escrita como coeficiente da função logarítmica. Ok, deixa eu ver. Mais um exemplo. Deixa eu pular esse exemplo, eu vou deixar como exercício para vocês. Facilmente vocês podem olhar que se escolher a função que seja função dentro de outra função, pode ser considerado como uma substituição razoável, ou seja, aqui realmente o que queremos fazer, consideramos a função ln dx que fica dentro da função do radical como nova variável.
Então, o processo vai ser o mesmo. Vocês podem procurar a forma diferencial do ln de x que já existe dentro da integrando, fazendo substituição, lembrando que tem que substituir todos os limites da integração também. Mas outra coisa que eu queria falar nessa sessão, nessa aula, eu queria falar sobre simetria. Já falamos nas outras aulas, mas sobre simetria, quando que também estamos trabalhando com as integrais definidas nos intervalos que sejam simétricos em relação à origem. Então, por exemplo, temos um intervalo que seja simétrico em relação da origem, ou seja, temos de menos a até a. Estamos procurando a integral definida nestes tipos de intervalos. Então, uma função. Qual é a função? Então, estamos procurando dessa maneira. Agora, se tiver uma função que tem algum tipo de simetria, por exemplo, se tiver uma função que seja uma função par, por exemplo, seja assim, y igual a f de x. Então, vocês podem ver, por exemplo, quando que quiser calcular a integral de menos a até a da função de f, que seja uma função par, ou seja, uma função que é uma função simétrica em relação do eixo de y, então nos parece que esse lado, a área subgráfica da função de f, ou seja, a área resultante da função de f, no intervalo de 0 até a é igual no intervalo de menos a até 0. Então, se f de x for uma função par, logo a integral de menos a até a f de x dx pode ser escrita como 2 vezes da integral de 0 até a de f de x dx. Então, vai ser duplo nessa área. Não. Mas se tiver uma função ímpar, por exemplo, se tiver uma função assim, no intervalo menos a e a, então a área considerada aqui no intervalo de menos a e 0 vai ser igual na mesma área que está aqui, mas com sinal negativo. Então, a área resultante total vai ser igual a 0. Então, muitas vezes esse método vai nos ajudar temos de f, realmente isto significando que f menos de x fica menos de f de x, então esse valor da integral fica igual a 0. Eu já escrevi aqui para vocês. Esse realmente não é uma demonstração, só eu já dei uma visualização gráfico para vocês, mas a demonstração está no livro, vocês podem usar a regra de substituição, a substituição que vocês escolhem U igual a menos de x, e vocês vão usar essa substituição, vão ver que realmente esses são uma verdadeira, não são fatos. Mas, enfim, o fato que nós sempre usamos é que integrais das funções simétricas, se fosse dentro de um intervalo simétrico também, de menos a até a, para as funções contínuas,
funções pares que têm essa propriedade que f de menos dx fica igual a f dx, essa integral pode ser considerada o dobro do valor da integral de 0 até a, f dx e d dx. E se fosse uma função contínua e impar pela dessa propriedade, então essa integral fica igual a 0. Por exemplo, dado a integral é a seguinte, a integral de menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2, arcseno de x sobre 1, o radical de 1 menos x elevado a 2 d dx. Essa integral é igual a 0. Vocês não precisam realmente fazer calculação, fazendo substituição, pensando muito sobre a nova variável, etc. Não? Mas, enfim, pode ser que alguém fique com dúvida. Vocês podem ver que se considerar U como seno, arcseno de x, então a forma diferencial de d de U é exatamente igual à derivada da função de arcseno, que é 1 sobre o radical de 1 menos x elevado a 2d de x. Essa forma diferencial exatamente existe aqui no integrando, ou sob o sinal da integral. Então, vocês podem fazer essa substituição escrevendo du, d de U, essa vez considerando essa função de g de x, então avaliamos de g de menos 1 sobre 2, g 1 sobre 2. E olhando aqui, g menos 1 sobre 2 vai ser arcseno de menos 1 sobre 2, então vai ser o ângulo, que o seno desse ângulo fica igual a menos 1 sobre 2, pode ser menos p sobre 6, e arcseno de 1 sobre 2 pode ser considerado p sobre 6, o du, mas vocês podem ver que a forma primitiva vai ser esse, avaliado nesse intervalo, vai dar 0. Mas, enfim, esse vai dar muito trabalho para calcular, chegando, enfim, ao número 0. Então, sabendo só que essa função é uma função impar, o intervalo que vocês estão considerando é um intervalo simétrico, então, imediatamente vocês podem dizer que essa função, ou esse integral é 0. Porque essa função é uma função impar, se vocês colocam em lugar de x, menos de x, o valor no denominador, a expressão no denominador não muda, porque menos x elevado a 2 é igual a x elevado a 2. Então, tudo vai voltar da propriedade da simetria da função de arcseno. A função de arcseno lembrando a função de seno de x, no intervalo de menos p sobre 2 e p sobre 2, considerando a reta de y igual a x, y igual a x, então a reflexão do gráfico da função do seno em torno da reta y igual a x, vai me dar o gráfico da função do arcseno. Não coloquei muito bom, mas é uma função impar, ou seja, tem propriedade de simetria em torno da origem. Então, vocês podem ver que, por exemplo, se vocês considerem dentro do intervalo que seja simétrico, a área limitada sob o gráfico da função nesses intervalos são iguais, mas com valores negativos. Então, sempre, essa função é uma função impar,
Então, podemos dizer sempre a integral dessa função é sempre igual a zero. Então, às vezes, as perguntas sobre a integral de uma função não é tanto direito. Sim, vocês vão perceber, temos uma função impar, então a integral fica igual a zero. Às vezes, temos esses tipos das perguntas. Vamos verificar que realmente os valores dessa função estão dentro desses números de 0. Então, sim, ainda que nós não podemos calcular o valor exato, especificamente eles vão dar uma integral que não seja facilmente possível para calcular. Então, vocês deveriam estimar essas integrais. Mas a primeira coisa que vocês sempre podem usar, vamos pensar sobre que se essa função é uma função par ou impar, se existe um intervalo que seja simétrico em relação da origem ou não. Então, por exemplo, já sabemos que a função do seno é uma função impar. Lembrando o gráfico da função do seno, vocês podem ver que é simétrica. O gráfico é simétrico em relação da origem. É outra coisa aqui. Agora temos composta com outra função g que seja a raiz cubo da função de x. Essa função é uma função impar, tá bem? O gráfico dessa função é quase assim e assim. Ou seja, se vocês consideram g de menos de x, isso vai ser igual a menos de x e raiz cubo vai ser igual a menos de x elevado a 3, isso vai ser menos de g de x, e essa função é uma função impar. O composto das funções impar é uma função impar. Então, o que temos aqui? Temos o seno de g de x é uma função impar. Essas são propriedades das funções impar. Por exemplo, composta de uma função par por uma função impar é uma função par. Vocês podem escrever, procurar. Vocês vão ver facilmente. Por exemplo, o seno de g de menos de x, e porque g é uma função impar, vai ser o seno de menos de g de x, mas seno é uma função impar, esse vai ser menos do seno de g de x. Então, é uma função impar. Vocês têm uma função impar. No intervalo menos 2 é 3. Mas se considerarmos esse subintervalo aqui de menos 2 até 2, nesse subintervalo eu posso dizer que essa integral, sem calcular, é igual a 0. Eu vou usar a propriedade da integral, da probabilidade dos intervalos adjacentes. Eu vou escrever que essa integral realmente vai ser igual. Eu vou escrever que esse vai ser igual. Deixa eu ver. Então, eu vou dizer que esse integral de menos 2 até 3 do seno da raiz cubo de x e d de x fica igual de menos 2 até 2 do seno da raiz cubo de x e d de x mais integral de 2 até 3 o seno da raiz cubo de x e d de x. Esse valor que vai ser 0, então basta só calcular a integral de 2 até 3 do seno do radical de x, raiz cubo de x e d de x.
Mas realmente nós precisamos de uma estimação. A estimação para essa integral, neste intervalo de 2 até 3, considerando que esses números, quando consideramos para a função do seno, está representando em termos de radiano, não só em termos dos graus, essa função é uma função crescente. Para verificar isso, vocês podem derivar. Vão ver que a derivação dessa função vai dar valores positivos no intervalo de 2 até 3. Então, eu posso dizer, se tiver uma função crescente no intervalo de 2 até 3, essa função sempre deveria ser menor ou igual da integral do valor do seno avaliado no extremo à direita. Lembrando que esse vai ser um número constante. Então, é uma constante. A integral de uma constante vai ser igual ao valor da constante multiplicado por comprimento do intervalo. O comprimento do intervalo é 1. Então, eu posso dizer que esse vai ser igual a 1 multiplicado por o seno do raiz cubo do número 3. Raiz cubo do número 3, deixa eu vou calcular. Usando uma calculadora, eu vou usar Google. Demorou um pouco. Então, eu vou considerar 3 elevado a 1 sobre 3. Multiplicando por quase. Eu vou multiplicar por 57. Cadê esse valor? Esse vai me dar quase. Eu vou multiplicar por desse valor porque esse valor do seno, o radical 3, o raiz cubo de 3, em termos de radiano. Então, para converter-se em termos do grau, já sabemos que 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Então, multiplicando esse valor por 57 graus, vai dar para mim quase seno de 82 graus. O seno de 82 graus não é 90 graus, mas quase bem próximo de 90 graus. Então, o valor desse seno é menor ou igual a 1. O que realmente nós estamos procurando aqui como a cota superior dessa integral? É que sabemos que essa integral é uma integral positiva. Estou vindo desse fato que essa função, dentro do intervalo de 2 até 3, é uma função positiva. Pela propriedade da integral, já sabemos que se tiver uma integral uma função positiva, a integral dele também é positiva, significando que a área subgráfico positiva é um número positivo. Então, a cota inferior está vindo desse fato que essa função nesse intervalo de 2 até 3 é uma função positiva. A cota superior está vindo desse fato que o seno do radiano de raiz cubo de número 3 quase vai dar o seno de 82 graus, usando essa multiplicação por 57 graus. Então, isto vai me dizer que esse vai ser menor ou igual do seno de 82 graus. Seno de 82 graus é menor ou igual a 1. Sempre
Melhor ainda, sempre os valores do seno são menor ou igual do número 1. Os valores do seno sempre ficam entre de menos 1 e 1, esse lado é menor do que 1. Ainda que nós não calculamos o valor exato, nós podemos dizer que o seno sempre é menor ou igual ao número 1. Então, esse vai ser uma estimação. Esse vai ser uma estimação sobre a integral, essa integral dado. Nós não podemos resolver essa integral pela substituição, ou conhecemos a forma primitiva, mas já podemos dar uma estimação desse valor usando as propriedades de simetria, usando as propriedades de crescente e decrescente, usando as propriedades das funções trigonométricas, e, enfim, podemos dizer que realmente o valor dessa integral deveria ficar entre esses valores de 0 e até 1. Eu não vou resolver outro exemplo, mas esse exemplo eu já coloquei aqui para dizer que essa função é uma função par. Cosseno é uma função par, seno é uma função impar, x é uma função ímpar, mas o produto das funções impar é uma função par. Uma função par dentro de um intervalo de menos p até p pode ser escrita como 2 vezes do integral de 0 até p da mesma função. Calculando essa integral, não é um pouco fácil, vocês podem usar realmente esse vai ser o exercício de 91 da seção de 5.5 do livro de Stuart, usando exercício, esse vai ser o exercício 91, a seção 5.5. Vocês podem ver, tem guia, tem um gabarito para resolver esse tipo de integral. Precisa fazer alguma coisa antes. Então, até aqui, dúvidas, perguntas? Eu vou deixar alguns exercícios nessa sessão para vocês. E continuamos na quarta-feira sobre as aplicações da integral. Aplicações da integração que vai fornecer os métodos para calcular a área, essa vez entre de duas curvas, como podemos calcular os volumes, como podemos calcular os volumes pelas cascas cilíndricas. Então, na quarta-feira começamos o capítulo novo, que vai ser o 6º capítulo do livro de Stuart, sobre as aplicações da integração. Então, exercícios. Seção 5.5, número 6, 9, 13, 21.
Há dúvidas, perguntas? Então, se não tiver dúvidas ou perguntas, eu vou encerrar a aula aqui. Até quarta-feira, que começamos o capítulo 6, sobre a aplicação das integrais. Então, boa sorte e até quarta. Vou encerrar aqui. Obrigada.